A gente sabe que as pessoas com deficiência estão cada vez mais incluídas nas escolas. Mas o que é de fato o ensino inclusivo? É sobre isso que nós vamos refletir juntos no vídeo de hoje. Eu sou Cecília Alecrim, psicóloga e especialista em inclusão. Seja bem-vinda ao canal Inclusão com Afeto. As pessoas com deficiência viveram excluídas por muito tempo. E quando eu falo excluídas, são excluídas mesmo, excluídas da escola, excluídas de todos os espaços sociais. Elas não faziam parte da vida das pessoas. Com o passar do tempo, alguns educadores, alguns pais foram observando que eles tinham capacidade e condição de aprender. E aí começram a investir na educação das pessoas com deficiência. E eles de fato foram aprendendo, mas esse início ainda era um ensino totalmente exclusivo, né? Eram agrupamentos de pessoas com deficiência, de acordo com a deficiência específica, e assim era desenvolvido o ensino. À medida que o tempo foi passando, algumas pessoas começaram a observar que eles podiam também fazer parte da escola regular, né? Então, essas pessoas começaram a ter a permissão de estar matriculada numa escola regular. Para esse movimento, a gente chama de integração. Eles já estavam na escola, mas isso ainda não era inclusão. Por quê? Porque na integração, a pessoa com deficiência, o foco da educação está na pessoa com deficiência. A ideia é que essa pessoa fosse treinada, ela fosse modelada para poder fazer parte dos espaços sociais, né? Então ela tinha, o foco da aprendizagem era dela, a responsabilidade pela aprendizagem era dela. Se ela conseguisse aprender e estar o mais normal possível, e aqui eu falo do normal porque na época se utilizava o termo normalização, né, para ver como a coisa era, né, era difícil mesmo, então se usava esse termo, a ideia é que ela fosse o mais normalizada possível para poder fazer parte dos espaços sociais, inclusive da escola. Então se ela aprendesse, se conseguisse se modelar, ela podia pertencer. Se não, ela era excluída novamente, voltava para um espaço segregado e não podia participar. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo mais e essa lógica foi mudando, né? Então a ideia não é mais, o foco não era mais na pessoa com deficiência. Então a gente foi mudando da integração para a inclusão. O que significa essa mudança? Significa que a aprendizagem ela é de todos. O foco é na escola, é nas relações, não é mais na pessoa. Então, se a pessoa não aprende, não é porque ela não dá conta de aprender, é porque alguma coisa precisa ser modificada na estratégia, na forma de se trabalhar com essa pessoa. Então, a responsabilidade do ensino, ele passa a ser de todo mundo, né? O professor passa a ter um papel muito ativo nisso, né? Então hoje a gente entende e sabe que que o ensino, a educação, o ensino, a aprendizagem, ela se dá na relação, na mediação do professor com o aluno. Então o professor tem um papel ativo, os colegas, né? A aprendizagem entre os pares, né? Então assim, isso tudo faz parte do processo escolar. Então, todo mundo se relacionando com todo mundo e a responsabilidade da aprendizagem é de todos. Isso remete a um vídeo anterior, que é o que eu falei sobre a lógica da inclusão e da lógica da exclusão, que você pode acessar aqui no card, que fala dessa mudança mesmo, é uma mudança de lógica. Então, a integração, ela estava dentro dessa lógica da exclusão, que as pessoas estão divididas. Então, tem a pessoa com deficiência, tem o aluno que não tem deficiência, tem o professor, cada um na sua caixinha ocupando seu papel. Na lógica da inclusão, não, né? Todo mundo tá junto e misturado, né? Todo mundo tá ali aprendendo junto e todo mundo é responsável por esse processo. Mas você que é professor pode me perguntar, mas e aí? Como eu faço então essa inclusão? Porque a gente vem dessa lógica da exclusão. Eu aprendi a ser professor dentro dessa lógica da exclusão. Então, como eu transformo a minha prática? Como eu passo a ser um professor que realmente atua a partir de uma ideia da lógica mesmo, com essa lógica da inclusão? Eu vou falar em outros vídeos futuros, eu vou fazer vídeos mais específicos com dicas mais específicas, mas agora eu quero dizer assim que o primeiro ponto para a escola inclusiva acontecer é a sua postura enquanto professor.
é o seu olhar, o seu querer. Então, assim, não tem como a inclusão acontecer. A gente pode falar de todas as estratégias, trazer todas as, falar sobre metodologias super inovadoras, mas se o professor não quiser, se ele não entender que ele não tem como a gente escolher quem pode ou não estar dentro da escola, quem pode ou não participar, a gente tem que entender que todo mundo faz parte. É importante a gente entender que a inclusão, ela traz conhecimento e traz avanços não só para a pessoa com deficiência, mas para todo mundo. Quando o aluno que não tem deficiência, ele entende que tem essa ideia de que todo mundo faz parte, que a gente não pode estar escolhendo com quem a gente vai conviver, isso traz um avanço para o mundo, para a sociedade, né? Isso é um avanço mesmo, a gente cresce enquanto ser humano, né? A gente cresce enquanto humanidade, quando a gente entende que todo mundo realmente faz parte. E a gente só vai entender isso quando todos estiverem fazendo parte. Então, a outra criança que não tem deficiência, quando ela tem um amigo com deficiência, quando ela vê o empenho do professor, ela vê que ela pode ajudar, ela pode ser ajudada por esse colega, o professor está ali empenhado em fazer com que aquilo aconteça de verdade, isso traz um ensinamento muito grande para todo mundo. Então, professor, é importante que você queira, que você entenda a importância de você ser professor de uma criança com deficiência. E isso, o primeiro passo é o olhar, né? Quem mais vai te ensinar sobre inclusão é o seu aluno, é a pessoa que tem deficiência. É ela que vai te mostrar o que ela já sabe, o que ela não sabe, como ela aprende. Então, você pode não saber nada sobre deficiência, mas se você parar e olhar para o seu aluno, e olhar e escutar, e aí eu falo daquele olhar amoroso, daquela escuta amorosa, que você realmente se põe no lugar dele, entende a questão, o que ele está passando e como ele aprende, né? E vai tentando, e vai experimentando, e vai observando o que dá certo, o que não dá, né? E aí vem essas outras questões mais específicas, mas esse é o primeiro ponto importante. É esse olhar, essa vontade de estar com todo mundo ali na sua sala de aula. Essa é a mensagem que eu trago hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seus comentários para a gente poder interagir sobre o assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.